Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, trazendo mais informações do nosso Brasil para você, como está a nossa política. Antes de começar as notícias, eu quero agradecer a presença dos novos inscritos e convidar você que não se inscreveu ainda a ficar com a gente. E se gostar, deixa um joinha, compartilha o vídeo que ajuda bastante. Antes de começar com as notícias também, tenho a dizer que o negócio está pegando fogo lá na Rússia e o Putin tá lá no avião dele, que não pode ser detectado pelo radar, para tentar resolver a questão que está complicada. Mas como esse não é um assunto do nosso canal, eu só dei uma pincelada para você ficar sabendo que o mundo está nesse pé de guerra. Agora eu vou falar a respeito do nosso assunto, que é o Brasil e a nossa política. Eu trago aqui a primeira informação que vem da Revista Oeste, e como eu falei no nosso último vídeo ainda hoje a respeito do que o governo do Lula pretende inocentar muita gente, e eu até comentei que eles têm um critério todo específico do que é inocente ou não. Pois é, nesta mesma esteira de assuntos, eu trago essa informação que vem da Revista Oeste, falando que o STF rejeitou a denúncia de organização criminosa contra Gleisi Hoffmann. Narizinho e outros 7 petistas, incluindo Lula, eram acusados de integrar o quadrilhão do PT. Então, até em época, né, quadrilha e tudo mais, vamos dançar uma quadrilha. Só que não é essa quadrilha que a gente está falando. A gente brinca para deixar o negócio mais leve, né? Mas olha só, por unanimidade, o STF, que a gente sabe muito bem quem preside, rejeitou a denúncia de organização criminosa contra a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e também o ex-ministro Paulo Bernardo, titular das pastas de planejamento e comunicações nos governos anteriores de Lula, que é o ex-marido da Narizinho. Gleisi e o ex-marido eram acusados de integrar o quadrilhão do PT, organização criminosa que teria arrecadado R$1,5 bilhão de reais em propina por meio de contratos fraudulentos com estatais como a Petrobras e o BNDES. Segundo a denúncia oferecida em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A denúncia veio na esteira da Operação Lava Jato. Entretanto, 6 anos depois, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, sob o comando de Augusto Aras, mudou o posicionamento, né? Aí é uma questão de critério, como eu disse para vocês. Em parecer assinado pela vice-procuradora Lindoura Maria Araújo, a PGR se manifestou pela rejeição das acusações por falta de justa causa. Olha, fez o negócio, mas qual que é o motivo? Não tem uma justa causa, então faz de conta que não fez. O argumento foi que a denúncia está fundamentada apenas nos depoimentos de delatores e não foi comprovada por outros elementos. Até porque muitas provas materiais, quando acontecem, eles dizem que são ilegais e aí não tem prova, né? É esse que é o problema de condenar essa galera. O julgamento no plenário virtual começou no dia 16 de junho, já comentamos aqui nesse canal a respeito disso, com o voto de Edson Fachin pelo arquivamento da denúncia. Obviamente que eles fazem essa votação pedindo que arquive a denúncia contra a coleguinha, porque quando tiver que a coleguinha votar num processo deles, vai colaborar também. Bom, para fechar a conta e passar a régua, a votação foi encerrada nesta sexta-feira, dia 23. A 12ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal absolveu sumariamente, inclusive os outros supostos integrantes da quadrilha, que incluem Lula, Dilma, Antônio Palloff, Guido Mantega e João Vacari Neto. O processo foi desmembrado e estes que eu acabei de citar não foram julgados pelo STF porque não tinham foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. O 8º acusado de integrar a organização, Edinho Silva, que era prefeito de Araraquara, respondeu ao processo no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e também não foi condenado. Que novidade! O STF também rejeitou denúncia semelhante contra o quadrilhão do PP, outro partido, né? Em 2020 também. Então eles acabam fazendo uma coisa, né? Eles avaliam inocentam e já conseguem, com isso, por comparação, inocentar os outros. Afinal de contas, se não fez a condenação de um por um motivo semelhante, eles não vão fazer de outro. Você vê como é que é? Mas, gente, vamos para a próxima informação. Enquanto você comenta aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Estamos em pleno fim de semana e as informações que eu trago para você agora são urgentes, direto do Hora Brasília, dizendo que PMs dizem que a Guarda Presidencial se omitiu a combater invasão no Planalto de 8 de janeiro. Segundo o portal UOL, integrantes do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal apresentaram novos detalhes sobre a inércia dos militares do Batalhão da Guarda Presidencial vinculado ao Exército durante a invasão do Palácio do Planalto.
Os relatos constam de depoimentos e relatórios produzidos pelos policiais militares que atuaram diretamente no combate aos golpistas. O UOL teve acesso com exclusividade à documentação em posse da PM do Distrito Federal. Os policiais faziam parte do grupo Patamo Alfa, do Batalhão de Choque, e foram acionados no início da tarde de 8 de janeiro, quando as pessoas começaram a invadir, a forçar a invasão dos prédios dos três poderes. Eles também relatam a postura violenta dos golpistas e uma série de agressões desferidas às forças policiais com grave ameaça à vida. A documentação indica novas suspeitas de irregularidade na atuação do Exército durante o ato de 8 de janeiro. Um dos relatórios mais contundentes foi feito pelo então primeiro sargento Beroaldo José de Freitas Júnior, que estava na defesa do Palácio do Planalto quando começaram a tentar entrar no prédio. Em maio, ele foi promovido a subtenente por sua atuação no dia 8. De acordo com ele, os policiais militares pediram ajuda a um pelotão do Exército que estava equipado de prontidão na área externa do Planalto, mas a resposta foi negativa. Segundo ele, a Polícia Militar ficou obrigada a recuar, pois estava em número desproporcional. Durante o recuo, ao se aproximar da guarita do Palácio do Planalto, onde o pelotão do Exército encontrava-se pronto e equipado, foi solicitada a ajuda do Exército contra a multidão, mas a resposta recebida foi: não podemos atuar. O primeiro sargento alega que insistiu para que pelo menos abrissem o portão, a grade de acesso, para que o pelotão de choque pudesse se abrigar e diminuir, mesmo que de forma precária, o ataque que estavam enfrentando. E novamente recebeu a resposta do Exército dizendo que não podiam ajudar. Em seu relatório, Beroaldo conta que, diante da recusa do batalhão da Guarda Presidencial em ajudar na contenção dos manifestantes, ele mesmo chutou um trecho da grade de proteção do Palácio do Planalto para entrar no seu território e abrigar a tropa de choque lá, formando uma linha de defesa em conjunto com os militares do Exército. Logo, porém, os militares recuaram e deixaram a linha de defesa, conforme relatou o policial militar. O relato a seguir do primeiro sargento é interessante e eu vou reproduzir para vocês. Abre aspas. Já na área interna do Palácio do Planalto, onde reorganizamos a tropa e nos salvamos de um massacre certo, com essa atitude, forçamos o Exército a combater os vândalos também. O confronto se intensificou novamente por volta das 3h30, momento em que nos cercaram no Palácio do Planalto. O Exército brasileiro acabara por abandonar a linha que anteriormente fizera ao lado do Patamo, uma vez que se afastaram para a retaguarda da tropa devido ao gás lacrimogênio. Por 2 vezes isso ocorreu. Diante do desespero que tomou conta da tropa do Exército, momento em que fui compelido a tomar algumas atitudes, para o oficial à frente da tropa do Exército e falei em alta voz para que comandasse sua tropa e parasse de frouxura. Reconheço que for uma medida extrema, a fim de que essa incoerente apatia do oficial do Exército não contaminasse nossa tropa e fôssemos dominados pelo medo e desespero, o que resultaria consequências devastadoras e derrota certa. Fecha aspas. Tá aí o que disse o subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, Beroaldo José de Freitas Júnior, em relatório interno. Os relatórios são bem extensos, mas há também a versão de diversos outros policiais que é semelhante. A ação policial foi barrada por ordem da cúpula do Exército, que chegou a posicionar veículos blindados na entrada do quartel-general. Agora vamos aguardar o que esses relatórios vão fazer de estrago na CPMI do dia 8 de janeiro, ou eles vão simplesmente ignorar, enfim, o que vai acontecer, vão apurar esses fatos. Quero saber a sua opinião a respeito disso. Vou para minha última informação desse vídeo, aqui do Terra Brasil Notícias, informação que diz que Lula vai convidar o ditador saudita para visitar o Brasil. O Lula comentou neste sábado, dia 24, o cancelamento do jantar com o ditador da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Ele ia jantar, não justificou, não disse qual foi o motivo, e durante a entrevista coletiva em Paris, o petista negou um eventual receio de repercussões negativas em relação ao encontro. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Não pensei nisso, sabia de uma proposta de uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita que queria discutir investimento no Brasil. Eu simplesmente não tive condições de participar da reunião e vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócios com os empresários brasileiros." Fecha aspas. Lula afirmou ainda ter muito interesse em que a Arábia Saudita faça investimento no país, sobretudo na questão de transição energética, para o qual, segundo eles, vão apresentar um grande projeto no mês de julho. Se a Arábia Saudita tiver interesse em investir no Brasil, segundo Lula, o Brasil terá interesse em conversar com eles. Em sua turnê pela Europa, iniciada no dia 20, Lula passou pela Itália, pelo Vaticano, onde se encontrou até com o Papa, e está em Paris há 2 dias, tendo se encontrado com o presidente francês, Emmanuel Macron, discursou em frente à Torre Eiffel, mas não
controla a agenda dele, né? Eu não sei até onde vai o poder dela, mas está cada vez parecendo mais extenso diante de todas as atitudes do presidente. Deixo para você o comentário. A gente volta muito em breve com mais informações para você, então se liga aqui no canal, se inscreve se você não se inscreveu e deixa aquele joinha pra gente. Vou estar te esperando. Tchau, tchau.